Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando aonde eu quero aqui, na verdade, trazer um alerta ao coração de muitas pessoas, porque tem muita gente que está deixando a boa parte de lado por conta das preocupações da vida. E muitas são as pessoas que, mesmo tendo deixando a boa parte de lado, ou tendo deixado a boa parte de lado, muitas são as pessoas que não têm percebido, não têm se dado conta, porque as preocupações têm levado de um lado para outro, ao ponto de algumas pessoas nem perceber que estão deixando o melhor para trás. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 40, diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e lhes disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhes, pois, que venha ajudar-me. Esse personagem chamado Marta, você observa que logo de início a Bíblia diz que ela estava ocupada. Jesus dentro da casa dela, ou da hospedaria de Marta, e ela estava ocupada. Ora, se ela estava ocupada, significa que ela não tinha tempo a dar atenção ao Senhor. Se ela estava ocupada, sugere que ela estava deixando a boa parte de lado, deixando a boa parte para trás. Se ela estava ocupada, significa que o que estava ocupando Marta estava ocupando nela o lugar da boa parte. E assim tem muitas pessoas, está como Marta, ocupado com tanta coisa, ocupado com tantas preocupações, ocupado com tantos problemas, com a inquietação. E essas preocupações, ou as inquietações, ou está de um lado para outro, está tirando a boa parte de algumas pessoas, e poucas são aquelas que têm percebido. Que tendo a palavra de Deus como base, à luz da Escritura, você que vai ouvir essa mensagem, que você se pergunte, por exemplo, o trabalho, se não está levando algumas pessoas a deixar a boa parte de lado. Tome muito cuidado, porque tem muita gente distraída, tem muita gente que tem se enfiado muitas vezes no trabalho, nas preocupações, coisas que estão no dia a dia tirando o tempo das pessoas, e Deus está ficando de lado. Muitos não estão percebendo isso. Muitos não têm se dado conta disso. Talvez você que está me ouvindo agora, você é um empresário do ramo, por exemplo, um advogado, não sei, que eu vou ver essa mensagem. Talvez você é um médico, um juiz, um promotor, ou algo semelhante, não sei, um autônomo, e o trabalho, as inquietações, as preocupações têm te tirado esse tempo, tem te deixado inquieto, preocupado de um lado para outro, onde você não está tendo tempo nem para si mesmo, não está tendo tempo para a família, que é algo sagrado também, tem que ter. Não tem tempo, muitas vezes, o marido para a esposa, não faz um almoço junto, não tem nenhum almoço em família, nem os domingos, por conta do trabalho. Isso é você deixar de lado a boa parte. Mais cedo ou mais tarde isso afeta, mais cedo ou mais tarde isso causa um grande problema. Mais cedo ou mais tarde o próprio adversário acaba atraindo a pessoa para a armadilha, para enroscar, da pessoa não percebe, por deixar a boa parte de lado. Tem muita gente perdendo família por causa disso. Tem pessoas perdendo a boa parte por causa disso. Há pessoas perdendo a salvação por conta da inquietação, das preocupações, de ter deixado Deus de lado. Há muitas pessoas que estão deixando de lado a boa parte, exatamente por viver ocupado com tantas coisas como Marta estava. E o pior, além de algumas pessoas estarem perdendo a boa parte, muitas vezes arrasta outros junto, como era o caso de Marta. Ela estava deixando a boa parte de lado e pedindo para o Senhor, ou exigindo que o Senhor mandasse Maria lhe ajudar. Ou seja, ela está deixando a boa parte de lado e ela quer que Maria faça o mesmo. Ou seja, queria levar Maria junto. Talvez você que está me ouvindo, você está assim. Você está deixando de lado a boa parte e está levando, ou querendo levar pessoas junto. Será que algumas pessoas que estão me ouvindo não estão como Marta? Que eu ouvir essa mensagem você possa fazer uma reflexão e se perguntar:
Se você não está agindo exatamente como Marta agiu, pastor, eu tenho que trabalhar, pastor, eu tenho que correr atrás, é verdade, mas uma coisa é a gente lutar, outra coisa é a gente deixar boa parte de lado, porque quando a gente deixa boa parte de lado, significa falta de fé. Quando a gente deixa boa parte de lado, significa falta de confiança. Quando a gente deixa boa parte de lado, significa não estar crendo na promessa de Deus. Por que digo isso? Aqui em Mateus 6,26 vai dizer assim: observai as aves do céu, não semeia, ou seja, não planta. Se não planta, não colhe. Não semeia nem colhe, e nem ajunta em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja, as aves elas não semeiam, não colhe, não junta, e Deus as supre em cada detalhe, não deixa faltar nada, elas não têm nenhuma preocupação. Agora já parou para pensar, você que está me ouvindo? Você está semeando, colhendo, correndo atrás, lutando, ajuntando, e está faltando. Já percebeu? Deus está deixando faltar, como um sinal de que as suas preocupações não estão valendo a pena, de que a sua inquietação não está valendo a pena, de que ficar de um lado para outro também não está valendo a pena. Isso é falta de fé, isso é falta de confiança. Se você fazer o necessário, Deus vai te suprir nas outras coisas. Se você fizer o necessário, Deus ele sabe do que você precisa. Se você fizer o necessário, ter tempo para Deus, não deixar as preocupações, as inquietações ocupar na sua vida o lugar de Deus, as outras coisas ele vai te suprir, porque ele sabe do que você precisa. Ele sabe quais são as suas necessidades. Se você continuar lendo aqui no mesmo Mateus, ainda no capítulo 6, vai dizer assim no versículo 30: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Não falei que é falta de fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procura todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então nós temos que fazer o necessário, mas não se preocupar, não inquietar-se, não ficar de um lado para outro, não deixar as preocupações, a luta do dia a dia nos ocupar ao ponto de não ter tempo para Deus. Cabe essas pessoas deixando a boa parte de lado, nem percebe. Falta de fé, falta de confiança, porque se você fizer o necessário, Deus vai te suprir das outras coisas. Se você fizer o necessário, Deus sabe quais são as suas necessidades. Se você fizer o necessário e confiar, as outras coisas, Deus ele vai te suprir, não vai deixar faltar. Agora, quando alguém deixa a boa parte de lado por conta das inquietações, das preocupações, significa falta de fé por parte da maioria. Há muitas pessoas que nem tempo para a família têm. Ora, se não tem para a família, vai ter para Deus? Óbvio que não. E é o que diz aqui, em Lucas 10:40. Marta estava assim, ocupada. Você estava ocupada, não tinha tempo para Cristo. Olhe para mim, para que você está usando o tempo que você tem? Ou de que forma você está usando esse tempo? Será que você está vivendo a seu favor? Lutando a favor da sua salvação? Ou será que você está contra si mesmo, deixando a boa parte de lado? Porque a pessoa que deixa Deus de lado, a boa parte de lado, significa estar contra si mesmo. Será que você está a seu favor ou contra si próprio? Talvez nem percebeu ainda. Marta estava assim. Aí no versículo 41, respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Veja, ela estava inquieta, preocupada com muitas coisas. E Jesus alertou, como está te alertando agora. Jesus chamou a atenção de Marta, como está chamando a atenção de alguns que me ouvem. Será que está valendo a pena mesmo? Ah, não, pastor, sabe que é final de ano, é corrida por aí que o diabo engana as pessoas. Daqui a pouco vira o ano e as preocupações vão continuar. Os problemas vão continuar. O trabalho vai continuar tendo. A inquietação do dia a dia vai continuar tendo. Será que tem pessoas me ouvindo que não está deixando de lado a boa parte? Será que não tem pessoas me ouvindo agora que o diabo está enganando e nem está percebendo? Marta estava assim. E o Senhor alertou, porque percebeu. O Senhor viu que a inquietação, as preocupações, o adversário estava enganando Marta, induzindo ela a preocupar-se, a viver inquieta,
para que ela deixasse de lado a boa parte. Que ao ouvir essa mensagem, você possa refletir um pouco e se perguntar se você não está agindo dessa forma. E o pior, além de agir assim, levando o outro junto, porque era o que Marta estava fazendo. Ela estava deixando a boa parte de lado e querendo levar Maria junto, ou seja, ela queria que Maria deixasse a boa parte também. No 42, entretanto, pouco é necessário. Pouco é necessário, ou seja, Marta, você não precisa viver assim. Você não precisa viver preocupada, Marta. Você não precisa viver inquieta. Você não precisa viver de um lado para o outro, entretanto, ou seja, entre todas essas coisas, pouco você precisa, pouco é necessário, ao menos uma só coisa. Ela só precisava de uma coisa, e essa uma coisa que Marta precisava, não era ficar inquieta de um lado para o outro, não era viver ocupada ou preocupada, porque Marta aqui estava agitada, ocupada, inquieta e preocupada. Vou repetir, ela estava agitada, ocupada, inquieta e preocupada. Todas essas coisas, ela não precisava de nenhuma delas. Só precisava de uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual era a boa parte que cabia a Marta? Ouvir do Senhor como Maria estava ouvindo. Mas além dela não ouvir ou deixar a boa parte de lado, ela queria que Maria fizesse o mesmo, ou seja, tentando levar Maria junto. Talvez tem pessoas me ouvindo que podem até estar deixando a boa parte de lado, mas não leva os outros com você não. Se você quer deixar de lado a boa parte, que você vá só, que você perca sozinho, não leva os outros com você. Se você está deixando de lado a sua boa parte, não arrasta os outros junto. Se você está deixando de lado a sua boa parte, que seja um problema seu, embora Deus não quer isso para você, mas que você não leve os outros consigo. Que você possa pensar nisso. Tá bom? Boa reflexão, forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.